Palmeiras apresenta déficit de 12,4 milhões de reais em novembro. Quer entender um pouco mais sobre isso no canal de maior credibilidade e menos clubista do país? Vem comigo. Pois é, pessoal. Vamos falar um pouquinho desse déficit do Palmeiras. Afinal, o Palmeiras vai ou não quebrar? Como é que tá a situação? O negócio é o seguinte. Vamos por partes, né? Então o Palmeiras apresentou um déficit em novembro de 12 milhões de reais. Não é um déficit pequeno, né? O COF aprovou a situação do déficit, né? Então é uma coisa que já era esperada. Então o resultado estimado era de 15 milhões negativos para o mês. E a previsão ainda é de que o clube vai reverter essa situação. Então o primeiro ponto para entender é o seguinte. Apesar do déficit, o Palmeiras ainda espera terminar o ano de 23 em azul. A gente ainda não tem o balanço definitivo, né? Mas a gente pode já começar a prognosticar se foi um ano bom ou ruim para o Palmeiras, tá certo? Então, eu tô com os balanços de 22 até novembro versus 23, peço perdão, 22 inteiro versus 23 até novembro para a gente entender. O Palmeiras está crescendo as suas receitas, o torcedor questiona muito a questão do patrocínio, né? Então vamos entender um pouquinho melhor por partes se a receita do Palmeiras está compatível, o Palmeiras está saudável ou se o Palmeiras vai ter problemas financeiros. Então vamos analisar um pouquinho um comparativo do que está o Palmeiras em 23. Né? Então a gente tem uma receita líquida até novembro de 720 milhões de reais. Então dá mais ou menos uns 70 milhões de reais por mês. Né? Um mês normal dá perto de 70 milhões de reais, então você tem 720 milhões de reais já realizados, certo? Você tem um direito de transmissão. Então, uma coisa interessante, você tem o orçado, que é o que o clube espera receber, e o realizado. Então, num primeiro momento, a gente vendo as receitas, tem um ponto positivo aqui, um ponto bem agradável de se ter. Você tem uma receita quase 100 milhões de reais acima do que estava orçado. Então, o Palmeiras deve arrecadar até o final do ano muito mais do que estava no estimado. Mas a gente vai ver também que as despesas operacionais também foram maiores. Mas vamos nos ater um pouco às receitas. Né? Então, as duas primeiras são bem previsíveis, que são direito de transmissão, que está um pouquinho maior, e o de publicidade e patrocínio está um pouquinho menor. A gente espera que até o final do ano vai bater com orçamento, sem muito problema. A gente até sabe que a Crefisa e a FAN têm umas bonificações, o Palmeiras foi campeão brasileiro, então eu não vejo muito problema nessa situação. Uma parte bacana do Palmeiras é que a gente teve uma arrecadação de jogos um pouco superior ao orçado. Então a gente vê um Palmeiras crescendo em arrecadação de jogos, a gente vê um Palmeiras que arrecadou mais no avante do que estava orçado e bateu ali cravado na meta de negociação de atletas. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: a receita do Palmeiras está alinhada com o que se esperava, com alguns upsides. Então você tem premiações acima do esperado. Você até novembro não se esperava muita coisa e já teve uma premiação, ganhou o Campeonato Paulista. E você tem rendas diversas vindo para o Palmeiras. Então isso é muito bacana. Isso mostra que a gestão está conseguindo trazer receitas de onde nem se esperava. Então, rendas diversas, você tem 42 milhões versus 11 milhões orçados. Você tem um licenciamento de marca de 32 milhões de reais versus 20 milhões orçados. Mostra que a Puma está fazendo um trabalho bacana, o Palmeiras está fazendo um trabalho bacana. A arrecadação do time está muito interessante. E se você comparar com 2022, eu vou mostrar rapidinho. A gente teve uma receita de 790 milhões. Então, olhando só receita contra receita, aqui está menor, mas falta o mês de dezembro. Em dezembro, o Palmeiras vai receber só de premiação do brasileiro 47 mais 10 milhões de reais da Crefisa, a gente já está falando de 57 milhões. Então, se você compara com o que estava previsto para o último mês, que era 77, só de premiação você já tem quase 60. Então a gente pode tranquilamente avisar aí que o Palmeiras deve bater lá seus 820, 830 milhões. O mês de dezembro deve ser um mês de mais de 100 milhões de reais de arrecadação. Então a situação do Palmeiras é muito boa, tá, gente? Então o torcedor rival ali que tá tirando aquela onda, que o Vai de Bet tá patrocinando o Timão. A princípio a situação do Palmeiras está tranquila. Esse déficit de 19 milhões até agora se deve muito ao resultado financeiro. Tem muito a ver com a taxa Selic do país, uma taxa de juros maior faz o clube dever mais.
Mas no geral, operacionalmente, que é a parte mais importante, o Palmeiras está rentável, tá, gente? Então, antes do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras teve superávit, tá com um valor bem saudável de receitas. Você tem uma receita quase que recorrente de 820, 800 milhões de reais. Mesmo sem ser campeão brasileiro, teria batido ali bem próximo a 800 milhões de reais. Agora, olhando para frente, a gente vai ter que fazer um veredito final. O Palmeiras tá saudável ou não? Pois é, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre o Palmeiras, sobre a situação do clube, etc e tal. Então a gente está vendo um clube que está indo para um caminho de estabilização. Ano de 2022 foram 790 milhões de reais de receita. 2023 deve bater entre 820 e 830. E o Palmeiras está caminhando para chegar em 1 bilhão. A verdade é essa. Agora, alguns pontos que tem que ser questionados, né? A Leila está com patrocínio estagnado. É verdade que o Palmeiras assinou com um feminino muito forte do Esportes da Sorte. A perspectiva do Palmeiras é de se manter como um dos 3, 4 clubes mais ricos do país, sim. E do meu ponto de vista, eu acho que o Palmeiras está mantendo um elenco estruturado dentro do orçamento. Então, o torcedor questiona em alguns momentos a falta de reforços mais caros, um jogador de peso. Mas a verdade é a seguinte: o Palmeiras está tendo superávites pequenos. O Palmeiras está tendo lucro, mas são lucros pequenos. Então, para o Palmeiras fazer um investimento de 100, 150 milhões de reais em reforços, em jogadores mais fortes, assim, de 10, 15 milhões de euros, ele teria que sacrificar o futuro. Você estaria vendendo um futuro para o torcedor. Eu acho que o Palmeiras está correto, tem que valorizar a base, está fazendo um trabalho de estruturação bacana e tem que buscar novas receitas. Se o Palmeiras quer reforços de mais peso, o patrocínio tem que subir, tem que renegociar a questão de transmissão com a liga. O Palmeiras vai ter que buscar novas receitas para chegar em 1 bilhão de receita recorrente. Hoje o Palmeiras tem uma receita de 800 milhões de reais e o torcedor pode ficar tranquilo que o clube vai se manter forte, vai se manter ativo. Mas e você, afinal? Acha que o Palmeiras tinha que fazer coisas diferentes, a Leila tinha que abrir o patrocínio? Ou acha que está tudo bem? Não, o Palmeiras está no caminho certo. Deixa aí nos comentários.